Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa, escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta, escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, algumas passagens do Santo Evangelho são um pouco mais complexas para compreendermos o sentido. É muito importante percebermos o núcleo, aquilo que quando a gente conta uma história, ainda hoje, a gente inclusive vê nos livros, ou vê então em livros de parábolas, de histórias, conta-se uma história e depois faz uma breve reflexão sobre a moral da história. Cada parábola tem uma moral da história, ou seja, o ensinamento que o Senhor quer transmitir a nós. Essa passagem tem também uma moral da história. É preciso compreender. Se não compreendermos o núcleo que o Senhor quis nos transmitir, nós podemos até achar de forma equivocada
que nosso Senhor estava aprovando a honestidade, e não é isso, obviamente. Aliás, a palavra de Deus nos fala na leitura, reprovando, primeira leitura do profeta Amós, reprovando aqueles que esperavam com ansiedade o sábado, para dar pronta saída ao trigo, diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças. O Senhor reprova. Há tantas passagens nas Escrituras que o Senhor reprova a desonestidade. Que Deus pensa do mundo de hoje, tão marcado pela corrupção? É o seu pensamento bíblico mesmo, que pesa sobre aqueles que cometem desonestidades, corrupção, e é muito triste, inclusive pessoas que recebem da parte do próprio povo o encargo de zelar pelo bem comum. Mas quanta corrupção! O Brasil já ficou famoso mundialmente, famoso entre aspas, mundialmente pela corrupção. Os maiores rombos de corrupção são cometidos nesse país, às vezes em altas escalas. A verdadeira rede de corrupção é algo terrível, triste. Aliás, precisamos buscar um discernimento diante do dever cívico da nossa cidadania no sentido das eleições. Buscar o discernimento, analisar bem, que não é tarefa fácil. Nosso Senhor, o que Ele quer chamar a atenção nesse Evangelho, diz, depois que o Senhor conta a parábola, Ele diz: o Senhor elogiou o administrador pela sua esperteza. Como assim? Pela sua esperteza de diminuir a dívida para poder ganhar vantagem de quando fosse realmente mandado embora, dispensado, tivesse a quem recorrer. No entanto, o versículo seguinte vai nos dar a chave de leitura da parábola. Os filhos das trevas são mais astutos em seus negócios que os filhos da luz. Ou seja, nós deveríamos olhar para aquelas pessoas que, talvez por algo tão passageiro, inclusive utilizam do erro, da desonestidade e usam a sua criatividade. Nós devemos usar a criatividade, a prudência, a palavra grega esperteza quer dizer prudência, a prudência para o bem. Esse é o sentido. Se a pessoa, por exemplo, faz tudo pelo dinheiro, nós devemos fazer tudo pelo reino dos céus, aquele tesouro que não passa. Aliás, nosso Senhor disse: procurai acumular tesouros no reino dos céus, onde a traça não rói, não passa, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano não imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo diz: se um atleta se aplica
para ganhar um prêmio passageiro. Nós devemos aplicar-nos pelo prêmio eterno, por aquilo que não passa. Esse é o sentido da parábola, meus irmãos e irmãs. E o Senhor disse: fazei amigos. Fazei amigos, aproveitai o tempo e fazei amigos com o dinheiro injusto. Quando acabar, esses amigos vos receberão nas moradas eternas. Também esse versículo nos deixa um pouco confuso com o dinheiro injusto. Não é fazer o bem com a corrupção, ou aquelas pessoas, por exemplo, que a gente ouve, né? Às vezes domina o tráfico no bairro, na favela, manda presente para as noivas, faz até trabalho social. Não é nesse sentido. Como assim então com dinheiro injusto? Com dinheiro injusto entre aspas, é em sentido que na verdade tudo que nós possuímos não é nosso. É uma linguagem figurada que Nosso Senhor usou. Aliás, São Vicente de Paulo, que foi um grande santo e muito solidário com os pobres, ele dizia o seguinte: se nós não encontrássemos um pobre, nós deveríamos percorrer toda a terra para encontrar e para fazer o bem. Por quê? Ele diz: porque os pobres nos receberão nas moradas eternas. E é verdade. Capítulo 25 de Mateus: tive fome, me deste de comer, vinde benditos de meu Pai. O critério vai ser essas obras de misericórdia, o critério de juízo que o Senhor vai fazer será essas obras de misericórdia para nos presentear a eternidade. Isso será muito levado em conta no nosso juízo. Claro, também o amor a Deus, obviamente, nossa vida de oração, nossa vida sacramental, mas também tudo isso, sem obras de misericórdia, fica vazio. São Tiago diz: a fé sem obras é morta. Então, é nesse sentido que São Vicente dizia que deveríamos procurar até os pobres, porque o que fizemos a eles, estamos fazendo ao Senhor. E o Senhor vai olhar isso para nos presentear a eternidade. Aquilo que fizemos aos que sofrem, aos pobres, estamos fazendo ao Senhor e não ficará sem a recompensa. É nesse sentido que o Senhor disse: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Tudo que possuímos pertence a Deus. Nós somos administradores. Quando a gente diz Senhor, quer dizer, o Senhor é dono do meu coração, da minha vida, da minha família, dos meus bens. O Senhor é o absoluto na minha vida. E isso fica bem claro no Santo Evangelho. Por exemplo, a parábola do tesouro escondido no campo, da pérola preciosa. O homem foi com alegria, a conversão já era alegria, com alegria vendeu tudo para comprar o campo. E o colecionador de pérolas vendeu tudo para comprar aquela pérola preciosa. Significa que nós vamos então vender tudo e assumir uma vida de pobreza radical, como alguns têm esse chamado? Veja, por exemplo, São Francisco de Assis. Não significa isso. Vocês têm família, vocês têm que cuidar da subsistência da família, mas tenham sempre presente: tudo pertence a Cristo.
E esse dinheiro deve ser usado para a família, porque a família é integrante do reino de Deus na vida de vocês, mas também no que puder beneficiar aqueles que mais necessitam. São João Paulo II dizia: quanto mais alguém está sofrendo, mais ele tem direito à nossa solidariedade. Então, ter também um coração dilatado para aqueles que necessitam, fazendo bem a esses amigos, para que eles nos recebam nas moradas eternas. Creio em Deus Pai. Por mais difícil que seja seguir tua